Olá, boa noite, tudo bem com você? Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora para todo o Maranhão. Vamos aos destaques de hoje. Sobrinho neto do ex-presidente José Sarney é morto após briga de trânsito na Lagoa da Jansen. Novo decreto em Imperatriz libera funcionamento de praça de alimentação em shoppings. Câmara de São Luís retoma atividades presenciais com expediente reduzido e medidas de proteção. Pandemia deve gerar até 5.000 pedidos de recuperação judicial de empresas este ano. E ainda, Maranhão já tem quase 13.000 pessoas curadas a mais do que o número de casos ativos. Essas e outras notícias você confere no Jornal da Difusora, que está começando. Olha, uma discussão de trânsito terminou com uma morte hoje pela manhã na Lagoa da Jansen, aqui em São Luís. A vítima foi identificada como Diogo Adriano Costa, que era sobrinho neto do ex-presidente José Sarney. No chão ainda há marcas de sangue. Diogo Adriano Costa foi executado por um homem que estava dentro de um automóvel vermelho ainda não localizado pela polícia. De acordo com informações preliminares, uma briga de trânsito teria sido a motivação. Esse crime ocorreu por volta das 10h50 da manhã, exatamente no momento em que Diogo Adriano saía daquele edifício onde morava. Uma discussão de trânsito foi iniciada lá na frente do prédio, mas só aqui no fim da rua é que a vítima resolveu descer do carro. Foi nesse instante que Diogo Adriano foi baleado com um tiro na região do pescoço. A vítima morreu na hora. Segundo populares, por volta de 11 horas, ele desce aqui na rua e para o seu veículo aqui, perto daqui a rua, e ele vem, possivelmente uma discussão com outro cidadão do outro carro e depois é efetuado com um tiro. Paulo Roberto Gaspar é proprietário desse lava-jato que fica bem próximo de onde tudo aconteceu. Ele nos conta que estava dentro de casa e só saiu para ver o que tinha acontecido depois de ouvir o disparo de arma de fogo. Quando eu corri até aqui no carro, encontrei o Diogo já agonizando no chão e vi o carro em seguida tendo fuga. Era um arco vermelho. O motorista fugiu Imediatamente. Sim. Foi um tiro somente. Um tiro só que eu escutei. Diogo Adriano Costa era sobrinho neto do ex-presidente da República, José Sarney. Uma câmera do circuito de vídeo monitoramento da Secretaria de Segurança Pública instalada ao lado da via deve auxiliar a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa nas investigações. O caso segue agora sob investigação da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. É para lá que a gente vai falar ao vivo com o repórter Hugo Viegas. Hugo, o suspeito já foi identificado? Boa noite. Boa noite para você também, Cristiane. Boa noite a todos. Já foi identificado sim, inclusive o pai dele prestou o depoimento, foi ouvido na tarde de hoje aqui na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. O carro que o suspeito usava também foi apreendido. É esse carro de cor vermelha que está aqui em frente à delegacia. O delegado responsável pelo caso, Cristiane, espera inclusive que o suspeito se apresente ainda hoje e afirmou que, caso contrário, irá representar pela prisão cautelar dele. Cristiane, eu volto com você. Obrigada, Hugo, pelas informações e a gente continua acompanhando esse caso. Mais novidades você confere amanhã no Bandeira 2 e durante toda a nossa programação. E a gente segue agora para Imperatriz. Mais de 80 acidentes já foram registrados pelo SAMU somente este ano. A imprudência no trânsito ainda é uma das principais causas de ocorrências. Em Imperatriz, o último acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira, dia 16. Segundo relatos de testemunhas, uma mulher dirigia este carro e, ao fazer a manobra para entrar na direção do posto de combustível, o condutor dessa motocicleta, que estava com uma passageira, vinha na mesma direção e colidiu com o automóvel. Os três ficaram feridos e foram levados para o Hospital Municipal de Imperatriz. O acidente aconteceu na BR-010, local com maior índice de acidentes segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. É importante frisarmos que o SAMU ele tem um duplo atendimento. Nós atendemos os pacientes que são politraumas e os pacientes que são clínicos. E aí nós estamos em dois momentos. Em relação aos atendimentos de politrauma,
A quarentena ela ajudou a diminuir o número de acidentes na cidade. Você tem uma ideia, o número de vítimas, o número de acidentes e o número de óbitos, eles reduziram durante esse período da quarentena. Só neste ano já foram registrados 595 acidentes de trânsito nos primeiros 4 meses do ano. Em 2019, no mesmo período, foram 756, totalizando uma redução de 21%. O número de vítimas também diminuiu, chegando a 22%. A quantidade de óbitos também caiu, segundo o balanço, uma redução de 33%. Segundo esse socorrista e médico regulador do SAMU, a quarentena tem reflexo nessa diminuição, mas devido às flexibilizações e com o retorno de muitas atividades, ele faz o alerta. Temos muitas vias com cruzamentos. Recentemente, por exemplo, foram instalados alguns radares na cidade. Isso, de certa maneira, vai nos ajudarmos, porque acreditamos que esses radares eles vão diminuir o excesso de velocidade dos condutores e nós precisamos entender que esse excesso de velocidade ele só é prejudicial. E daqui a pouco o novo decreto Imperatriz libera funcionamento de praça de alimentação em shoppings. E ainda a Câmara de São Luís retoma atividades presenciais com expediente reduzido. A gente volta já já, é só um instante. De volta com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão e quase 3 meses fechada por conta da pandemia, a Câmara Municipal de São Luís reabriu as portas em regime de retomada gradual das atividades. Cuidados no acesso à Câmara Municipal, medição da temperatura, uso do álcool em gel para higienizar as mãos. A máquina para liberar a substância está por todos os cantos, bem como avisos que estão espalhados nas paredes para manter o distanciamento social e a utilização de máscara, que é obrigatória para vereadores, assessores e funcionários da casa. Estamos tomando realmente com a preocupação de nos protegermos e protegermos a todos que aqui comparecem. E dizemos que, acima de tudo, para o povo de São Luís, que nós somos trabalhadores públicos, nós somos servidores públicos a serviço de nossa população. As sessões acontecem de forma híbrida, parte dos vereadores presencialmente no plenário e outra parte acompanhando de forma remota. 24 leis que foram produzidas pela Câmara Municipal, a maioria delas voltada para a questão dessa pandemia que nós vivemos hoje. E mais 49 outros projetos que estão tramitando na casa, que foram protocolados durante esse período. Mesmo com a volta das sessões presenciais, há ainda algumas restrições aqui na Câmara Municipal de São Luís, como a não realização de audiências públicas ou a entrega de medalhas, justamente para evitar aglomerações na casa. Certo é que a gente tem que continuar, tem que criar alternativas, porque realmente é um momento de extrema dificuldade para todos nós. As sessões vão acontecer todas as terças, começando dentro do horário regimental, às 9 horas da manhã. Os vereadores destacaram o trabalho que vem sendo desenvolvido com foco no combate à Covid-19, desde o início da pandemia. A Câmara esteve reunida através de sessões virtuais. Nós criamos também uma comissão composta por 6 vereadores, e eu faço parte dessa comissão para monitorar as ações de combate ao Covid. A gente retoma de forma progressiva as nossas atividades presencial e acreditamos que estaremos em um ambiente seguro para continuar contribuindo em favor da cidade. Que bom, né, gente? E na cidade de Imperatriz foi liberado a partir de hoje o funcionamento da praça de alimentação em shoppings, mas com algumas restrições. A Kaline Estudante ajuda os pais nesse restaurante de massas em um shopping de Imperatriz. Com base em mais uma flexibilização na cidade, o jeito é se adequar para voltar com o atendimento ao público, por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas antes disso, o local teve que passar por limpeza e dedetização. Tem que fazer toda a higienização, a gente vai aplicar todas as medidas que são contempladas dentro do MBPF, né, o Manual de Boas Práticas de Fabricação, além também da sanitização super correta, né, com a higienização com álcool gel, com álcool 70, para poder manter todas as seguranças para os clientes e para os funcionários. É que a medida que antes valia para os restaurantes agora vale também para a praça de alimentação de shoppings, mas ainda assim o atendimento deve funcionar com restrições. A praça de alimentação ela vai poder ser usada 30%, né, da sua capacidade
E a gente está aí também atento a todos os protocolos de saúde para estar recebendo esses clientes que vão vir aqui para o shopping. Para consumo no local, os shoppings devem se ater à norma de não exceder a 30% da capacidade máxima. Os restaurantes que vendem comida na modalidade self-service e estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas não estão aptos a reabrir. A nova regra é com base no Decreto Municipal 67, divulgado na última segunda-feira, dia 15, que visa reforçar e garantir as medidas de segurança. Eles poderão colocar as mesas, é claro, obedecendo distanciamento, tá? Obedecendo tudo que regia no decreto anterior quanto ao distanciamento e às normas de prevenção e higiene. E de Imperatriz a gente segue para Caxias. Após a reabertura gradativa do comércio na cidade, o próximo passo será reabrir negócios que funcionam no shopping. Lojistas já estão adotando as medidas de segurança para evitar a propagação do coronavírus. Por segurança, lojas, lanchonetes, pizzarias e outros estabelecimentos que funcionam nesses espaços devem tomar precauções para evitar a aglomeração de pessoas e a propagação do novo coronavírus. A data de reabertura ainda não foi definida. Mesmo assim, lojistas e a administração do shopping já se adequaram para receber os clientes de forma segura. Em vários pontos do shopping foram instalados equipamentos com dispensers de álcool em gel para a higienização das mãos. Também foram colocadas placas e avisos. As marcações no chão vão ajudar a manter o distanciamento. O número de pessoas dentro de cada estabelecimento será controlado. Fizemos um plano de ação seguindo todas as diretrizes, os decretos municipais, estaduais, diretrizes aí da OMS. Temos hoje desde a higienização das mãos na entrada do shopping com água e sabão, tanto dispositivos de álcool em gel espalhados pelo shopping inteiro. Esta lojista está animada com a possibilidade de retorno das atividades no shopping de Caxias. Atualmente, a loja que ela gerencia está funcionando apenas com atendimento remoto. E estamos aqui preparados para ter esse atendimento seguro, que a saúde hoje é o nosso bem maior. Daqui a pouco, o Maranhão ultrapassa o número de 36 mil pessoas curadas pela Covid-19. E ainda, pandemia deve gerar até 5 mil pedidos de recuperação judicial de empresas este ano. A gente volta já. A gente volta com a cobertura do Jornal da Difusora e com a pandemia da Covid-19, as empresas também estão adoecendo. Até agora já foram registrados mais de 5 mil pedidos de recuperação judicial em todo o país. A medida permite que as empresas possam negociar dívidas. Os pedidos de recuperação judicial de empresas aumentaram 70% em todo o país nos últimos 3 meses por conta da pandemia do novo coronavírus, que já é responsável pelo fechamento de mais de 1 milhão de empresas, segundo dados do Sebrae. 2020 já registra 5 mil pedidos de recuperação judicial e bateu o recorde de solicitações registrado em 2016, quando o número de pedidos não chegou a 2 mil. Os setores de aviação e turismo estão entre os mais afetados. No Maranhão, apenas 5 empresas deram entrada no processo de recuperação, previsto em lei desde 2005, e que dá às empresas uma possibilidade de renegociar as dívidas enquanto recuperam o fôlego durante uma crise econômica. Nesse cenário atual de pandemia, nós tivemos aí vários decretos estadual, municipal e que determinou o fechamento do comércio como um todo, Então nós temos aí vários empresários sem poder auferir receita e com isso entraram em dificuldade financeira, sem poder pagar impostos, pagar fornecedores, até dívidas trabalhistas têm acumulado ao longo desse tempo. A recuperação judicial, que pode ser solicitada por empresas de qualquer porte, permite a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade. O presidente da Associação Comercial do Maranhão garante que, se a análise de viabilidade apontar condições de recuperação, a medida jurídica é uma boa alternativa para tentar evitar a falência de uma empresa. E uma das alternativas que o empresário tem buscado é a recuperação judicial, que tem um respaldo legal
e de alguma forma blinda a empresa em relação principalmente aos credores, enquanto que este empresário consiga redimensionar, consiga redefinir o seu negócio para que ele volte a crescer novamente e que ele tenha condições de dar maior segurança à continuidade do mesmo. Com um cenário de pós-pandemia nada animador, com uma retração do produto interno bruto prevista em torno de 8%, este especialista em recuperação de empresas lembra que existem outras medidas mais brandas e que o remédio para essa crise econômica vai ser amargo para todo mundo. Foi feito um índice que está sendo acompanhado ainda por uma empresa chamada Boa Vista SCPC, tá? E eles estão acompanhando mês a mês e neste mês de maio os pedidos aumentaram em 68%, né? A Câmara de Dirigentes Lojistas vai realizar uma live sobre o tema amanhã às 8 horas da noite. Para participar, basta entrar nas redes sociais da CDL. E mais de 117 mil testes de Covid-19 já foram realizados até agora em todo o estado, de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. 1.078 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e mais de 223 mil seguem em tratamento em casa. 36.970 pessoas já estão recuperadas. Mais de 1.500 mortes já foram registradas. O número de casos suspeitos subiu para 1.046 e mais de 53 mil novos exames de Covid-19 já foram descartados em todo o estado. E em meio à pandemia, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão recomendou medidas para proibir a montagem de fogueiras e fogos de artifícios. O risco de contaminação nas aglomerações tirou do calendário as festas juninas. Mas a tradição de acender fogueiras e soltar fogos de artifício também representa riscos para a saúde com a inalação de fumaça. Como a Covid-19 é uma doença respiratória aguda grave, a Defensoria Pública Imperatriz recomendou a proibição de fogueiras e fogos de artifício como forma de evitar o agravamento dos doentes e uma maior procura por hospitais durante a pandemia. Um dos defensores que assinou a recomendação aconselha a adoção da medida em todo o estado. Proporcionado mediante políticas sociais que visem a redução dos agravos, a Defensoria Pública entendeu por bem expedir a recomendação e espera a sensibilização do município de Imperatriz, o que pode ser também, ressalto, ser aplicado em outros municípios do estado do Maranhão, no sentido de, neste mês, em razão da excepcionalidade do momento que vivenciamos, haver a proibição do uso de fogueiras e fogos de artifício. Símbolo máximo do mês festeiro, a tradição de acender fogueira, principalmente no dia de São João, muitas vezes está relacionada a promessas religiosas. Todos os anos, a fiscalização do Corpo de Bombeiros se concentra nos arraiais. Com as festividades suspensas, a corporação recomenda alguns cuidados e dicas de prevenção para quem fizer questão de manter a tradição literalmente acesa. Isso, primeiramente, a pessoa tem que ter consciência de que o fogo ele precisa de cuidados redobrados. Então, o local onde vai ser escolhido para realizar essa fogueira deve ser um local amplo, um local arejado, longe de aglomeração de pessoas, longe de estacionamentos. Não pode ser, de hipótese nenhuma, embaixo de árvores ou então de fiação elétrica. Isso tudo para a gente evitar e minimizar os riscos de um incêndio. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10 e para acessar basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece aqui ao lado esquerdo da sua tela. Interaja também com a gente em nossas redes sociais, assim como o Fredson do Rio de Janeiro que está acompanhando a gente pelo Facebook. Obrigada, Fredson. Muito obrigada pela sua audiência. A gente encerra o Jornal da Difusora com imagens ao vivo da Ponte do São Francisco em São Luís. Uma boa noite para você e até amanhã.